Bem-vindos à Conversa com Tato. Eu sou Marcelo Eisen, oncologista clínico, fundador da Tato. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e nós vamos tentar aqui desmistificar um pouco e tentar aprofundar num tema muito interessante que é a fisioterapia na vida da pessoa. Estou aqui com a doutora Jaqueline, eu vou pedir para ela se apresentar e a gente vai contar um pouquinho da sua história e depois eu acho que a gente vai bater um papo sobre o que é fisioterapia, né? Porque o que eu tô vendo, né, costumo ver com as pessoas acham que fisioterapia é só para atleta. Então o atleta se lesionou, quer preparar, mas como tem muito mais, eu acho que a ideia desse bate-papo é a gente falar um pouco sobre essa desmistificação da físio. Obrigada por ter vindo. Então, eu sou Jaqueline Baioca, sou fisioterapeuta, atuo há 18 anos dentro da oncologia e dentro dessa trajetória a gente tem inúmeras atividades da fisioterapia, da qual a gente pode conversar aqui e trazer, né, para que as pessoas conheçam o que a fisioterapia pode agregar e fazer aí ao longo do tratamento do paciente oncológico, paciente depois do tratamento ou durante o tratamento. Quer dizer que pode fazer fisioterapia sem ser atleta? Deve. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente pensa sempre em fisioterapia, em problema muscular, eu quebrei a perna, eu rompi um tendão, eu machuquei um joelho e eu preciso de fisioterapia. Mas a fisioterapia em oncologia tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, aproveitando, o que eu vejo muito assim, as pessoas esperam ter lesão ou esperam ter a sequela para ir procurar. E é difícil, inclusive com nós profissionais da área da saúde, acho que é um mito entre nós também, quando iniciar algum tratamento, se eu devo esperar ou não. Cirurgia de mama, eu posso manipular o braço, não posso manipular o braço? Então, são dúvidas que no dia a dia vão tendo e criou-se um mito, não sei se você percebe isso, mas quando a gente pede para o paciente procurar físio ou alguma medida local, ele olha e fala, opa, mas eu posso? Então, e na verdade, eu acho que tem uma das coisas para a gente poder pontuar aqui é o seguinte. Muita gente sempre pensa, o pouco às vezes que as pessoas conhecem de fisioterapia em oncologia, falam, fisioterapia no câncer de mama. Mas se a gente for conversar aqui, fisioterapeuta a gente consegue atuar em quimioterapia, na radioterapia, nas disfunções das cirurgias e não só de mama, né? Cirurgias de tumores de cabeça e pescoço, cirurgias ginecológicas, urológicas, musculares, ósseas. Então, assim, existe às vezes até um medo de que o paciente não pode se mexer, ou ele tem que ficar em repouso durante o tratamento ou após a cirurgia. Isso é um mito que a gente tem que quebrar. Na verdade, o fisioterapeuta ele consegue atuar desde a químio, da rádio, no pós-operatório, e inclusive ainda que é algo meio tópico, assim, ainda na prevenção, antes, né? Que a gente pensa ainda, igual você falou assim, geralmente mandam para fisioterapia quando alguma coisa já não tá legal. O ideal seria que a gente pudesse ter o acompanhamento desde o começo, para que não deixasse chegar na coisa não ficar legal, né? Cirurgia de pulmão, né? Já começar com físio antes para ter a capacidade. Isso, um dos casos que a gente vê que é mais bem descrito e que a gente consegue implementar mesmo, por exemplo, é fazer todo o pré-acompanhamento, né, de, por exemplo, cirurgias pulmonares. Né? Então, o paciente vai fazer uma ressecção pulmonar, ele tem que ter um condicionamento prévio, ele tem que ter um condicionamento cardiovascular prévio. Então, às vezes, eles começam nesse tocante, a gente vê um pouquinho mais. Mas, por exemplo, em outros tipos de cirurgia, preparar para uma cirurgia de mama, preparar para uma cirurgia ginecológica, ainda não é tão conhecido. E eu tenho visto também, eu não sei se é uma coisa mais cômoda, de isso é sequela do tratamento, só que tem muitas novidades, mas é o preço que você pagou para ficar assim. E eu vejo, assim, podemos falar um pouquinho da fisioterapia urológica, por exemplo, da pelve, que é um mito também, né? Acho que tem muita coisa nessa área que a gente possa... Tem muita coisa. Se a gente parar para pensar dentro da área pélvica, a pelve, então a gente tem sistema ginecológico, né, por exemplo, na mulher, sistema urológico, a parte de intestino. Então, quando eu faço um tratamento, seja cirúrgico, às vezes radioterapia, eu posso ter algumas disfunções que às vezes o paciente nem sabe que é a fisioterapia que trata isso. Então, por exemplo, uma incontinência urinária,
uma incontinência fecal. Às vezes só o aumento de vezes que o paciente vai ao banheiro, por exemplo, isso são coisas que a gente consegue controlar com fisioterapia. A gente tem técnicas onde a gente faz o controle dos nervos da região e a gente melhora isso. Então, pacientes que ficam com aquela dorzinha crônica, a gente chama de dor pélvica crônica, às vezes pós-rádio, pós-cirurgia, a gente também tem recursos, por exemplo, para amenizar isso. Então, não é legal, né? Não é o comum dizer assim, não, mas você fez um tratamento oncológico, é assim mesmo, vai doer, ou é assim mesmo, né? Pensa, olha tudo que você passou, o que é isso, né? Para que tudo que aconteceu. E, na verdade, não. Na verdade, a gente consegue ter intervenção, não tem que ter dor depois, não tem que ter nenhum tipo de disfunção que tenha ficado, tudo pode ser tratado. Eu vejo muito paciente com incontinência urinária onde não é valorizado a queixa. E para o paciente é uma piora na qualidade de vida muito grande. Então, quer dizer, tem técnicas hoje para melhorar, né? O assoalho pélvico, para fortalecer a musculatura. A gente tem vários tipos de incontinência urinária, né? Eu tenho incontinência urinária por fraqueza dos músculos, eu tenho incontinência urinária por mau funcionamento dos nervos. E tanto essas duas, tanto uma quanto a outra, tem fisioterapia para isso. Então, eu posso fazer fortalecimento de músculo? Posso. Posso fazer o controle dos nervos com equipamentos de eletroterapia, que a gente tem recurso para isso? Posso também tem. Quer dizer, eu tenho câncer, eu posso fazer físio. Pode. Não tem contraindicação, né? Não tem contraindicação. Eu acho que a gente pode até pontuar uma coisa que eu acho que é uma das maiores dúvidas, né? Duas técnicas muito utilizadas na fisioterapia é a massagem e a drenagem linfática. E eu acho que uma das coisas que a gente tem o maior mito em cima é que será que o paciente oncológico pode fazer massagem, pode fazer drenagem, ou será que vai espalhar o tumor? Então, muita gente às vezes tem medo de fazer algumas técnicas com medo de que possa acontecer uma metástase. E aí acho que a gente pode conversar sobre isso também, né? Então vocês aguardem que o próximo podcast vai ser sobre mitos e verdades da drenagem linfática, que eu acho que é um assunto realmente que tem muita... Mas podemos deixar aqui já, não tenham medo de fazer. Pode fazer, é seguro, não vai acontecer, não vai espalhar tumor. Então, eu vendo, eu acho que deveria fazer parte obrigatória, né, pré-tratamento, uma avaliação. Mesmo que a gente pede uma avaliação nutricional, uma avaliação psicológica, tem que constar uma avaliação funcional. E para a gente poder fazer uma programação para esse paciente não perder. Acho que o segredo é esse, né? Você não precisa perder performance para começar a ganhar depois. Isso. Acho que dá para você tentar manter Hoje tem até né, a gente tem aí é um novo conceito, mas já é algo que está até bem estabelecido, que é o que a gente chama de pré-habilitação oncológica. É você deixar o paciente na melhor condição possível para que ele possa passar pelo tratamento. Então, existem algumas particularidades do tratamento oncológico, a química, a rádio, ou com a cirurgia. Se a gente preparar o paciente antes, a gente pode não ter a disfunção, ou se vier ter alguma disfunção, ela vai ser menor, porque o paciente vai estar preparado, ele já vai estar melhor para conseguir enfrentar o que vem pela frente, né? E muitos pacientes, eles, depois do tratamento, eles querem retomar atividade física, e tem perda de massa muscular. Quer dizer, tem um papel também importante, que eu brinco, que é fisioterapia generalista, né? Porque a gente imagina que é só oncológico, ficou muito compartimentado e às vezes a gente precisa reabilitar esses pacientes, né? Então, eu acho que o segredo é a gente poder ter uma avaliação pré, e aí depois a gente faz uma programação, porque o que acontece é que muitos pacientes querem ir direto para a academia e tem lesão, porque tem perda de força muscular, tem perda de massa. Então, eu acho que é um programa de avaliação, né? Eu acho que esse é o segredo, mesmo para não fazer, talvez, só observar. Com certeza. Eu acho que uma das coisas que a gente também tem que falar aqui, que uma das coisas mais incidentes é o que a gente chama de... é o cansaço, é a fadiga oncológica, né? Então, a fadiga oncológica, aquele cansaço que o paciente sente durante o tratamento, pode ser pós-químio, pode ser pós-rádio, pode ser pós-cirurgia. Então, e isso é tratado com exercício físico, né? Então, muita gente pensa, se eu estou cansado durante o tratamento oncológico, eu vou descansar. Mas isso é um mito que tem que ser quebrado. Por quê? Porque a gente sabe que o padrão ouro para tratar o cansaço, a fadiga oncológica, é exercício físico. E qual exercício físico? Aeróbico e fortalecimento de grandes grupos musculares. Então aí a gente entra, a fisioterapia com prescrição de exercício, pode entrar com pilates, pode entrar com dança, com atividades que o paciente goste, e que isso é terapêutico, já é tratamento, por exemplo, para a fadiga oncológica. E a gente prepara esse paciente para ele ir seguindo e ganhando força muscular, para daí ele voltar para uma academia. Às vezes, realmente, o paciente, logo depois terminou o tratamento,
tá com fadiga, tá com depressão muscular, ele não consegue voltar, às vezes, a fazer um malhar do jeito que ele malhava antes. Por isso que muitas vezes o ideal seria, se o paciente já vem trabalhando, se o paciente já vem malhando, é um paciente que já fazia isso antes, vai começar o tratamento oncológico, a gente continua. A gente continua preparando esse paciente para que ele não tenha esse déficit, não tenha essa perda e ele continue. E se é um paciente que não tem ainda, a gente gradativamente vai treinando com esse paciente para ele ganhar novamente. É interessante porque uns pacientes que estão nessa fase ou da fadiga ou realmente mais acamados, e aí então agora você precisa começar a físio. Não, mas eu não tenho nem força para andar 5 passos. Eu falei, mas dá para você fazer deitado físio. Isso. Né? Tem exercícios. Comenta um pouquinho. É legal, porque assim, eu vejo isso, né? A gente fala para os pacientes assim, mas o que eu tenho que fazer? Se a gente for seguir guidelines, são pelo menos 30 minutos de exercício por dia. Daí ele olha para mim assim e fala, mas você tá louca? Eu não consigo nem me mexer durante 5. Eu falei, eu te entendo, porque eu também às vezes não aguento 30 minutos. Então a gente começa, 3 minutos que você consegue? É 3 minutos que a gente começa. Não, mas eu tenho que ir até a academia? Não, a gente começa em casa. É uma volta no quintal, é aquela bicicletinha ergométrica que a gente faz com a mão, é um pezinho, é uma faixa elástica. Então a gente começa de pouquinho. Mas eu não aguento segurar o peso. A gente começa com uma garrafinha de 500 ml. E a gente vai ganhando. Então, se hoje você conseguiu 3 minutos, perfeito. Amanhã vamos fazer 4. Depois da manhã nós vamos fazer 5. Bom, semana que vem nós vamos fazer 7. E a gente vai condicionando. Então, a gente não tem que chegar com aquele protocolo 30 minutos, eu tenho que fazer tantas séries desse jeito. Não. A gente vai gradativamente ganhando. Então, assim, não preciso ir até lá. Eu posso começar a fazer em casa, com orientações. Né? Não preciso, às vezes o fisioterapeuta passa a orientação, o paciente consegue fazer em casa e a gente vai progredindo. Quer dizer que eu não preciso ter aparelhos modernos. Os pacientes querem remédio e tratamento moderno. Como eu falou, para fadiga, não tem um remédio que melhora a fadiga, não tem. A atividade física é o melhor, o mais aprovado, parece um contrassenso, né? Mas é interessante. Então não precisa de aparelho, quer dizer, a gente pode fazer até passivo. Posso fazer nos equipamentos? Posso. Mas posso fazer com uma bola, uma almofada, uma faixa elástica, uma garrafinha de água de 500 ml, uma latinha de 1 quilo de alguma coisa? Posso também. Então eu não preciso de grandes coisas para a gente começar a trabalhar. E a gente falou bastante, tá falando de físio, de reabilitação, mas tem fisioterapia para dor, né? Fala um pouquinho pra gente. A gente tem hoje, na verdade, uma das grandes áreas que cresceu bastante é o nosso entendimento da dor. A dor ela é multifatorial, a dor ela envolve várias vertentes. Então, assim, dentro da fisioterapia, a gente tem recursos para que a gente consiga ajudar a modular a dor. Um dos recursos que você vai falar assim, mas é exercício é um recurso. Mas nós temos outros recursos de eletrofototerapia que permite com que a gente faça a modulação da dor também. Então, a gente sabe que modular a dor, às vezes, não é fácil. Mas com alguns recursos da fisioterapia, por exemplo, né, a gente tem estudos mostrando isso. Se eu associar alguns recursos da fisioterapia, às vezes eu consigo diminuir a dose do remédio que o médico está dando. Então, às vezes, eu consigo conciliar e melhorar as coisas. Então, a gente fala assim, mas às vezes a dor, às vezes dor oncológica, às vezes ela é tão difícil de controlar com medicação. Será que com fisioterapia a gente consegue? Por isso que a gente associa. E às vezes a associação dos recursos faz com que eu consiga diminuir a dose do remédio prescrito pelo médico, por exemplo. Porque tem muita dor também de contratura muscular, quer dizer, é também difícil eu, paciente, analisar o meu tipo de dor. Isso, são vários tipos de dor. Eu posso ter dor muscular, a gente chama isso hoje de síndrome miofacial. Então, principalmente nos pós-operatórios, o paciente, né, a gente tende a fazer uma postura de proteção, uma postura antálgica, e essa postura de proteção pode fazer contratura muscular. Principalmente nas cirurgias de câncer de cabeça, pescoço e de mama, onde a gente faz uma postura de proteção com contratura do músculo peitoral, do trapézio, dos músculos do pescoço, e isso gera dor. Então a gente também tem recursos para que a gente consiga amenizar essa dor. Acho que é uma combinação, né? Acho que o interessante é que tem coisas para fazer, né? O paciente fala, doutor, mas não tem mais o que fazer? Tem. Acho que é uma questão de avaliação, de critérios. A gente tem a parte de reabilitação, tem a parte motora, tem a parte pulmonar, tem a parte do aparelho pélvico. Então, assim, hoje a fisioterapia cresceu muito. Então, hoje eu tenho fisioterapia respiratória para a parte do pulmão, e dentro da fisioterapia que a gente chama motora, tem várias outras aplicações. Eu tenho fisioterapia
que faz a parte linfática e vascular, eu tenho aquela que trabalha especificamente com a parte muscular, dos tendões, eu tenho a parte que trabalha com todo o assoalho pélvico, por exemplo. Então, dentro da fisioterapia, hoje tem várias ainda subespecialidades dentro da fisioterapia. Que eu acho que talvez, até esse bate-papo serve, talvez seja interessante a gente criar uma avaliação de fisioterapia. E aí o profissional identificar, né? O paciente fica meio, se eu procuro o fisioterapeuta pélvico, o fisioterapeuta, mas eu tenho os dois. Isso, eu tenho perda de massa muscular. Né? E às vezes tem coisas que o paciente tem, ele nem sabe que a fisioterapia trata. Vamos dar um exemplo mais clássico, assim. O formigamento da mão, a neuropatia periférica, a síndrome mão-pé, aquelas lesões que aparecem na mão e no pé. A fisioterapia tem recursos para isso. A gente tem hoje equipamentos que ajudam a cicatrizar mais rápido as lesões, ajuda o nervo a se recuperar e cicatrizar mais rápido. E são coisas que o paciente fala, não, mas porque a gente está sempre associado, né? Fisioterapia, todo mundo pensa no joelho do Ronaldinho que rompeu. Então, todo mundo pensa nisso. E quando você começa a pensar, poxa, nossa fisioterapia trata essas coisas, por exemplo, da quimioterapia, ou uma coisa muito comum, hormonioterapia, né? A maioria das mulheres com câncer de mama, talvez vão ter que ser submetidas à hormonioterapia. Começa a ter dor muscular, começa a ter dor articular. Só aproveitar, na verdade a gente chama de hormonioterapia, mas é anti-hormônio, a gente bloqueia o hormônio. Perfeito, o nome hormonioterapia não faz jus, a gente vai bloquear a gente bloqueia o hormônio. E aí aparecem os sintomas, além da perda de massa muscular, do próprio perda remédio, de massa óssea, artralgia, que é uma das coisas que são bem incapacitantes, às vezes limitantes, impactam demais a qualidade de vida, né, das mulheres. E fisioterapia melhora bastante. E muitas vezes a gente suspende a medicação. Interessante que talvez com uma medida que eu chamo que é higienodietética, quer dizer, mudar um pouquinho o jeito da pessoa viver. E eu costumo, meus pacientes me conhecem que eu digo que às vezes o câncer vem para melhorar a vida, não para piorar. Então é o start que você dá para começar a se cuidar. Então, agora é meu tempo, agora é meu momento. Então, eu acho que vai muito em encontro de se a gente pode resolver os sintomas, né? Não é porque eu tive câncer de mama e estou tomando remédio, é o preço que eu pago para ficar curada ou é o preço que eu pago para viver, não. A gente pode melhorar, né? Acho que isso é um conceito de antigamente. Mudou muito, né? Que Quem trabalha aqui, né, mais de 20 anos, a gente tinha meio enraizado isso. Há 15 anos atrás, tinha vezes que a gente falava, mas é assim mesmo. Não, hoje não é mais assim mesmo, né? Hoje a gente consegue, a gente tem que atuar para trazer o máximo de funcionalidade e qualidade de vida para o paciente. Então não é assim mesmo. Sentir aquela dor, sentir aquela disfunção que sobrou do tratamento oncológico não é assim mesmo. Não pode ser considerado normal, igual a gente considerava 20 anos atrás, né? E também agora falando um pouco de quem paga a conta, né? Na verdade, acaba sendo mais barato, porque você acaba prevenindo algumas lesões, que acho também é uma coisa que a gente acaba não discutindo. Mas eu preciso mesmo. É muito mais fácil convencer a tomar um remédio do que fazer um tratamento de médio e longo prazo. Então, como a gente também tem menos tempo para se dedicar ao paciente, convencer às vezes é mais difícil. Então, a gente acaba se acomodando. Explicar, né? A gente acaba se acomodando, mas eu acho que mesmo se a gente for pôr no papel com as terapias que a gente tem hoje, em geral de físio, o custo é muito menor, né? Se a gente for pensar do que esperar o paciente ter sequela. Acho que também é uma coisa que a gente tem que discutir como profissional da saúde, também pensando em quem paga a conta, que isso acaba sendo melhor. Né? Com certeza. Com certeza. Custa menos prevenir do que tratar. Que também é um assunto que a gente não... Quem teve câncer não está isento de ter outras doenças. Né? Não é porque eu tive câncer, então eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Então, estar bem preparado, acho que é importante. Como você falou, às vezes o paciente tem enxaqueca por alguma contratura muscular e tratou outra coisa, um câncer de pele no pé, ou nada a ver, mas ele põe que enxaqueca é o preço que ele paga, porque ele tem que ter alguma... Não tem, né? A gente tem como melhorar, a gente tem como associar outras terapias. Então, acho que precisamos começar a desmistificar mais a físio, né? Eu acho que Com certeza. Acho que a primeira coisa é conhecer tudo que o fisioterapeuta consegue proporcionar durante e após um tratamento oncológico. Né? Então, assim, acho que quando a gente para de pensar que é só reabilitar ou melhorar o músculo ou um osso quebrado, a gente consegue já crescer
e ver, nossa, quantas alterações ou quantas disfunções às vezes os pacientes passam durante o tratamento e que poderiam ter sido amenizados ou tratados com fisioterapia. Então tem um desconhecimento muito grande, e é de todo mundo, né? O paciente, quando ele está passando por aquilo, ele é o que menos sabe, né? A última coisa que ele vai pensar é que, poxa, nossa, será que a fisioterapia, né? Fisioterapia, para a grande maioria das pessoas, é muscular. Então, quando a gente começa a conversar sobre isso e as pessoas vão conhecendo mais e começam a ver que a fisioterapia tem atuação em inúmeras disfunções, e assim, estamos falando de atuações pautadas com evidência de literatura, coisa que melhora mesmo, não é coisa por achismo. Eu acho que todo mundo ganha, né? E eu costumo brincar também que o fisioterapeuta é um bom psicólogo. Ah, sim. Porque é quem está próximo do paciente 2 vezes por semana. Muito mais, porque a gente às vezes cria vínculos extremamente fortes. Porque assim, a gente vê o paciente às vezes 1, 2 ou 3 vezes na semana durante 1 hora. E não tem, a gente fica conversando, ninguém, é difícil, às vezes um descansa, mas então a gente sabe muito da vida do paciente, então tem uma troca muito grande. Então eu brinco que a gente também faz psicoterapia, porque é uma troca muito grande. E nesses tempos difíceis que a gente passou agora, onde os pacientes ficaram muito tempo internados, a única pessoa que tinha um tempo inteiro de relacionamento era o fisioterapeuta. Porque a enfermagem entrava, saía rápido, tinha medicação para fazer em vários pacientes, o fisio não. Entrou, é o seu horário, né? Você fica lá um período onde você está se dedicando, então tem um vínculo muito interessante, né? Que vai além do simples ato de realmente fazer fisioterapia, que já é muito melhor, né? Que já é um ganho. Mas... E aí, sim, quando o paciente tem melhora, e aí é o casamento perfeito, né? Então, acaba realmente a gente acaba fazendo um vínculo com o paciente tem aquele momento para ele, um momento que traz uma efetividade, algum desconforto dele é sanado ali também nisso. Então, é muito, muito gratificante. E eu tenho uns pacientes que têm muita dúvida, mas eu procuro o físio ou o personal, né? Quem faz essa transição? Eu costumo dizer que é uma combinação, eu acho que é uma somatória, né? A gente vai... vocês mesmo indicam quando é o momento. A gente indica, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente começa a ver com o paciente, pra gente entender, né, será que eu já posso direto ir pra academia e começar a malhar com o personal? Depende. Se você já tem algum grau de condicionamento muscular, então assim, a gente fala que geralmente quando o paciente não tem a patologia instalada, então quando ele não tem muita fraqueza muscular, quando ele não tem muito cansaço, que ele já tá um pouco mais, aí ele vai pro personal, ele vai para seguir e fazer o treinamento muscular. Então, geralmente, a fisioterapia a gente começa dando função e dando um pouco de força. Quando a gente tem um certo grau de força, não é com a fisioterapia, é com o personal. Então, a gente brinca, quando o paciente já está conseguindo levantar mais do que 1 quilinho, 2 quilinhos, não fica mais com a fisioterapia. A gente encaminha para um profissional, porque a gente já tem a funcionalidade, a gente já tem a força muscular. Aí a gente vai e encaminha para o personal. Eu acho que como eu falei, essa avaliação, quem vai decidir junto com o paciente é o fisioterapeuta, né? Qual que é o momento ideal, acho que é tudo Você sabe que isso também mudou muito, né? A gente tinha muito definido, muito engessado, assim, que o profissional da educação física, ele só sabe fazer aquilo de fortalecimento muscular. Não, hoje ele tem conhecimento global em relação à postura, funcionalidade. Eu acho que todo mundo se completa, não tem mais aquela só de vou só para o professor só para fazer fortalecimento e ai meu Deus, eu vou para lá e será que ele vai saber o que tem que fazer? Hoje a gente tem um conhecimento, a gente tem uma multi e aí a gente conversa melhor. Hoje vai super tranquilo, assim, a transição de fisioterapia para o personal. E às vezes tem paciente que já vai direto, tem paciente que não necessariamente precisa fazer fisioterapia antes. E eu conheço você, eu sei que você faz, eu acho que é importante, uma queixa frequente dos pacientes. Então, doutor, mas cada dia é um profissional e não tem uma sequência no meu tratamento. Então, eu acho que a importância, né, da físio que a gente está conversando, que é essa físio verdadeira, que é quem vai fazer o exercício com você, se não foi você, vai ser orientado, tem uma sequência, não é um... sabe, a gente tem que fazer... porque a gente acaba fazendo, a gente tem que fazer um programa, primeiro a gente vai ver quais são os objetivos que a gente quer, a gente faz um programa e tem que ser uma equipe coesa, né? Então, assim, se não sou eu, mas o outro colega que vem, ele tem que estar a par, ele tem que saber certinho, ele tem que dar sequência ao que foi proposto
E às vezes no hospital isso acontece, né? Quando às vezes o paciente está na unidade de internação, cada dia vem um profissional diferente, ele fala, poxa, mas eu falei que eu não fazia isso e está fazendo de novo. Geralmente, quando a gente está em consultório ou em clínica, que a gente tem uma equipe, a gente não tem essa, né, de... Não. Porque eu conheço bastante, por isso que a importância, acho que a importância desse contato, de estar perto do paciente, sim. Porque é uma queixa frequente de alguns lugares, onde o paciente fala, doutor, mas eu prefiro fazer sozinho, porque a pessoa que foi lá não me conhece e nem pergunta, por que você veio? Todo dia. Então, acho que essa integração que é muito importante. A frustração. Né? Você chega e fala assim, qual que é o motivo que você vem aqui? Vem fazer fisioterapia pra quê? Poxa, a gente tem que saber, tem que conhecer bem, e não é pouco, a gente tem que conhecer bem. Quando a gente fala de paciente que vem, né, um paciente oncológico, tem que conhecer bem a história, tem que conhecer tudo que foi feito, tem que acompanhar e tem que seguir um programa com uma equipe coesa. Isso tem que ser feito, né? Muito bom. Estamos chegando agora aqui no final. Eu queria super agradecer. A gente vai fazer outros. Eu acho que já tem esse tema mitos e verdades do linfedema, da drenagem. Acho que é um tema bem interessante para a gente conversar. E, Jaqueline, super obrigado. Queria dizer que esse tato, esse contato que você tem com os pacientes, que é essa parceria que a gente quer, né? A gente quer ativar o que a gente faz de coração. Então, obrigado pela presença, foi ótimo. E as perguntas que vierem pelo podcast, depois a gente passa para você. Eu que agradeço. Foi um prazer participar.